Então, queridos irmãos e irmãs, a gente dentro desse processo de evangelização, de missionariedade que a igreja no Brasil está nos propondo por meio das diversas diretrizes, e nesta diretriz que a gente está amadurecendo, que é a diretriz 2019-2023, que foi prorrogada por mais 2 anos, nós encontramos especificamente 4 pilares. A igreja, a comunidade eclesial, entendida como uma casa sustentada por 4 pilares, que é o pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade e o pilar da vida missionária. Hoje, neste momento, nós iremos refletir a respeito do primeiro pilar, que é o pilar da palavra. Então, a gente deve entender que a igreja, ela é a casa da acolhida, é a casa do afeto, do crescimento, do cuidado. Jamais as nossas comunidades devem ser excludentes, pelo contrário, devem ser acolhedoras. O sentido de pertença, o sentimento de pertença faz com que nasça o amor. E o amor é capaz de cuidar. O amor não é indiferente. Então, queridos irmãos e irmãs, neste pilar da palavra, nós somos convidados a tornar os nossos grupos pastorais, associações, movimentos, comunidades, pequenas comunidades que vão surgirem, a se tornarem, de fato, o espelho de uma casa onde todos são acolhidos, protegidos, alimentados, de uma casa em que todos são corresponsáveis, de uma casa aonde um não tem mais do que o outro, mas que tudo é de todos, é colocado em comum, em comunhão. E nesses tempos difíceis, quando a gente fala nisso, pode até soar que nós estamos com algumas ideologias políticas. Não é isso que a igreja está querendo. A igreja está querendo que nós nos tornemos muito mais íntimos de Jesus a partir de um contato comunitário que nós desenvolvemos. E aí, quando eu disse para vocês que é necessário que haja uma comunhão, uma igualdade, um cuidado mútuo, a casa, sustentada por estes 4 pilares que eu disse, palavra, pão, caridade e vida missionária, nós não podemos dizer que nenhum dos pilares é mais importante do que o outro. Não. Todos têm importância no seu local, no seu destino, lá onde ele está inserido. Qualquer um que sobrepõe ao outro coloca em desarmonia, em desnível a estrutura da casa, e isso faz com que corra-se o risco de desmoronamento. E aí eu trouxe para vocês, dentro do pilar da palavra, no qual a gente vai, não somente a gente, mas a igreja no Brasil inteira, vai pensar a iniciação à vida cristã e a animação bíblico-pastoral a partir de uma experiência de fé que nasce da palavra de Deus. E aqui eu já quero trazer para a gente algumas coisas que são necessárias e urgentes de falar. O que é a palavra de Deus? Nós sabemos como nos relacionar com a palavra de Deus? A palavra de Deus, meus irmãos, por exemplo, é um livro? Não. Para nós cristãos católicos, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus, é o Filho de Deus. O evangelista João, no capítulo 1, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra criadora proferida por Deus agora é uma pessoa, se torna um ser humano, se torna próximo a nós. É Jesus Cristo
nosso Senhor. Então, toda a iniciação cristã, tudo aquilo que nós formos fazer, toda a ação que nós formos realizar nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nossas pastorais, associações e movimentos, deve estar vinculado à pessoa de Jesus, à palavra de Jesus, à palavra de Deus. E os evangelhos é um retrato que os discípulos nos trouxeram de quem é este Jesus. Quem é este Jesus com o qual nos queremos relacionar? Este Jesus é aquele que está constantemente a caminho, desejando encontrar-se com aqueles que precisam refazer a intimidade com Deus. Este Jesus é aquele que reza, que se coloca em oração. Este Jesus é aquele que ama de tal maneira o Pai, que nega a sua natureza humana para assumir o projeto salvífico. E quando eu digo que nega a sua natureza humana, não é que Jesus deixe de ser humano, mas ele faz com que toda a sua ação humana seja colocada a serviço de Deus. O seu amor por Deus é tão grande que faz com que toda a sua ação humana seja oferecida a Deus em favor dos homens. Então, queridos irmãos e irmãs, neste pilar da palavra, nós somos convidados a fazer com que as nossas iniciações sacramentais possa favorecer um aprofundamento, um conhecimento, uma proximidade a Jesus de Nazaré, Jesus nosso Senhor. E ao fazer com que os nossos sacramentos tenham esta característica de encontro com Jesus, é preciso que a gente também entenda o modelo dos primeiros cristãos. Quem é este Jesus? E o querigma vai apresentar muito claramente. Este Jesus é aquele que foi rejeitado. É o Deus que desce do céu, que foi rejeitado, que foi julgado, que foi morto, mas que na força do Espírito Santo foi ressuscitado e tornou-se hoje a pedra angular. Para ele tudo converge e dele tudo vem. Então, nós precisamos também fazer com que os nossos grupos pastorais, associações, movimentos, que as nossas comunidades tenham esta característica de encontro, de iniciação. Por mais anos que nós tenhamos dentro da vida eclesial, é necessário que a gente redescubra que todos os dias precisamos nos encontrar com Jesus. E como é que a gente faz isso? É num caminho de formação. Um caminho de formação, um caminho de amadurecimento. E a paróquia deve estar atento a favorecer este caminho, a nos oferecer subsídios que nos ajudem neste caminho. Não é pegar qualquer coisa e dizer a comunidade João Paulo II medita isso, a comunidade da Mãe Rainha medita isso, a comunidade Nossa Senhora Aparecida medita isso, a pequena comunidade que nasceu aqui na Rua do Rio medita isso, a outra comunidade que nasceu ali perto do bairro da Brasília, se eu não estiver enganado, que vocês disseram, medita isso. Não. É um caminho que nós fazemos por unidade. Mas aí a metodologia ela vai variando de acordo com os grupos, com as pessoas que estão envolvidas nas pequenas comunidades, não é? E aí, minha gente, todo este caminho que a gente faz, ele deve sempre ter o caráter mistagógico, o caráter do encontro, o caráter de adentrar nos mistérios da salvação e dele se apossar. Se a gente não tiver essa consciência, então pode ser que a gente incorra no risco de fazer missões
sem com que estas missões levem ao essencial, que é ao amor pela pessoa de Jesus, o desejo de continuidade e de pertença, o desejo de ajuda na implantação do reino de Deus, a necessidade de salvação dos nossos irmãos e irmãs. Então, se a gente não tiver esse caráter de mistagogia, de fazer com que o outro se aproxime de Deus, então a gente corre o risco de fazer com que toda a nossa ação missionária ela se perca. E aí, uma coisa que a gente já traz e que a igreja também já diz, é que a centralidade da palavra de Deus esteja inserida em todos os âmbitos da paróquia. Vejam, por que que nós, quando nos reunimos como grupos, associações, pastorais ou movimentos, fazemos as nossas orações iniciais bem rapidamente e nos encaminhamos para os processos decisórios que a gente tem? Por que que a gente não utiliza mais o tempo da oração para fazer de fato esse encontro com a palavra de Deus, com Jesus? É necessário que a gente também venha pensar nisso. É necessário que a gente coloque toda estas nossas ações dentro dessa perspectiva da palavra do amadurecimento. Depois, como disse, a leitura orante da palavra de Deus é um bom caminho. É um bom caminho, porque aí a gente para meditar, a gente para ouvir, a gente para fazer uma prece. E é assim que a gente vai se percebendo pouco a pouco dentro, inserido desse projeto de salvação no qual nosso Senhor já disse aos 72, aos 12, e que foi transmitido a nós depois de Pentecoste por meio dos apóstolos. O mesmo Espírito Santo que suscitou os apóstolos no caminho da missão é o mesmo Espírito Santo dentro de nós que nos coloca em movimento. Aí vocês podem dizer, mas Genildo, a gente vai criar mais alguma coisa? Não. Não é para se criar mais nada. E quando eu digo não é para se criar mais nada, já é para a gente aproveitar aquilo que a gente já tem para fazer essas experiências. O que é que nós precisamos fazer com que nasçam as comunidades eclesiais missionárias, que podem ser pequenos grupos que acontecem nas ruas. Mas a nossa pastoral, nossa associação, nosso movimento, nosso grupo também pode se tornar uma comunidade eclesial missionária. E aqui eu trago de maneira muito particular a experiência que foi partilhada conosco a respeito do terço com os homens na paróquia. Quando saíam do espaço eclesial para ir ao encontro dos outros homens, sejam em praça pública, seja na casa do irmão que está doente, seja na casa do irmão que está aniversariante. Isso é se tornar uma igreja missionária. Fazer com que a centralidade da missão aconteça. E algumas questões práticas que eu trago para que a paróquia possa pensar é: como tornar a catequese mais mistagógica? Será que a nossa catequese ainda está naquele parâmetro de decorar os mandamentos, os sacramentos, os mandamentos da igreja, o ato de contrição? Se nós estivermos somente nisso, eu não estou dizendo que isso está errado, mas se nós estivermos somente nisso, é preciso que a gente pense em fazer com que nossas crianças, adolescentes e jovens passem a ter uma intimidade maior com nosso Senhor. E aí, as nossas catequeses precisam se tornar mais mistagógicas. Depois, ajudar os grupos pastorais, movimentos, associações e comunidades a terem mais intimidade com a palavra de Deus. A paróquia deve pensar como realizar essa tarefa, não é? Se é necessário que haja, por exemplo, um povoamento de Bíblias nas mãos dos membros, se é necessário a criação ou um fortalecimento da escola da fé, no qual a gente vai estudar a palavra de Deus, tendo noções
do Antigo Testamento, dos profetas, visões messiânicas, enfim. A paróquia deve pensar um pouquinho nisso. Depois, é necessário que a gente torne as nossas comunidades e grupos mais catequéticos, não é? Então, é uma proposta que eu trago, é fazer com que tudo aquilo que a gente já faz, que a gente já experimenta, é um anúncio de Jesus. Tornar catequético é fazer com que as nossas ações se tornem mais explicativas, mais convidativas. Depois, as nossas celebrações. Será que de fato nossas celebrações estão ajudando as pessoas a se encontrarem com nosso Senhor? Ou as nossas celebrações são aqueles tipos de celebrações que o canto atrapalha, que o som atrapalha, que o espaço não ajuda, que a comadre ou o compadre fica passeando dentro da igreja e falando alto e cobrando dízimo e brigando porque a pessoa não colocou o álcool? Não, as nossas comunidades, as nossas celebrações devem também ter este caráter de serem mais catequéticas. E aí já falei anteriormente e vou dizer de novo, a paróquia precisa estar sendo conhecedora de todas essas realidades para promover encontros formativos no campo da liturgia, no campo da catequese, no campo missionário, no campo que atenda aos ministros extraordinários da palavra e da comunhão. A paróquia precisa estar atenta porque ela atenta e com propriedade da realidade que está inserida, ela pode, de fato, propor os diversos mecanismos de formação para que todas as pessoas sejam alcançadas. Depois que estas comunidades que irão nascer, elas já nasçam com esse sentimento de pertença, de comunhão com a palavra de Deus. Não serão comunidades isoladas, afastadas, comunidades independentes, não, são comunidades da paróquia, comunidades que estão ligadas ao padre da paróquia, são comunidades que estão unidas num único ministério, que é o ministério do padre. E nesse ministério do padre se associam à pessoa de Jesus por meio da Eucaristia. E depois eu ainda trago a grande questão que é as redes sociais, que nós podemos utilizar dentro da paróquia para a difusão da palavra de Deus. E aqui os jovens têm uma criatividade enorme para isso. Pensar também como utilizar as redes sociais para esta aproximação com a palavra de Deus. E assim, queridos irmãos, nós passamos também para agora a apresentação do segundo pilar, não mais importante do que o primeiro, nem menos importante do que os outros dois, mas de tal modo e igual importância, que é o pilar do pão. É fácil dizer sim